Fala, rapaziada, belezinha? Doug aqui, mais uma videoaulinha. Gente, hoje nós vamos ver um assunto que está tratado ali dentro da mecânica na sua apostila, tá? Que é uma partezinha final ali, inicial, perdão, da primeira parte da apostila lá, apostila 1A, tá certo? A gente viu na semana passada a parte de equilíbrio, né? Equilíbrio de corpo extenso, ele é a segunda parte dessa apostilinha 1, certo? Agora a gente vai ver a primeira parte da apostila 1, que é a parte de gravitação, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com isso. Para falar sobre gravitação, pessoal, é importante que nós conversemos um pouquinho sobre o histórico dos nossos cientistas que começaram a estudar aí essa partezinha da física tão importante que é a astronomia, tá? É, a gente tem os pontos mais importantes, é claro, da astronomia, mas é que às vezes aparecem questões a respeito desse lado mais histórico, então é importante a gente dar uma olhadinha nisso, tá? Então, iniciando aí, o primeiro cara que a gente precisa dar um destaque aqui, Cláudio Ptolomeu, tá? Viveu entre 85 e 165 depois de Cristo, certo? Ele foi o cara que estabeleceu o primeiro sistema planetário, certo? Até então os humanos eles mais observavam os planetas, tá? E aí a partir daqui ele definiu o sistema chamado de sistema geocêntrico, que é um sistema importantíssimo, pessoal, apesar de estar errado, ele é um sistema importantíssimo, pois perdurou durante séculos, né? Acabou ficando mais, acabou perdendo o seu posto depois para o sistema heliocêntrico, mas querendo ou não, o sistema de Ptolomeu durou por muito tempo, principalmente pela ação da igreja, né? Contextualizando lá, Idade Média principalmente, a igreja amava o sistema de Ptolomeu. Mas como é que é o sistema geocêntrico, pessoal? Basicamente, a Terra está no centro de rotação de todo o resto, tudo roda em volta da Terra, tá bom? Tudo rotacionava aí periodicamente em volta da Terra. E se você for parar para pensar, né, é o que parece quando você está observando. Claro que depois de um tempo, como a gente hoje em dia sabe que não é mais assim, isso é refutado, mas uh, com observação pura e crua, seria bem fácil de pensar que isso está certo, né? Depois de Ptolomeu, e olha o gap, olha o salto de tempo que a gente está dando. O próximo cara aí, que a gente tem muito importante na história da astronomia, é Copérnico, tá? Copérnico foi brabo, brabo. O cara foi brabo. É, com dados e observações, ele percebeu, na verdade, que o nosso sistema solar ele se tratava de um sistema heliocêntrico e não geocêntrico. Ou seja, o Sol estava no centro e tudo orbitava o Sol, né? Como a gente sabe que o sistema solar de fato é assim. Claro, para Copérnico, o universo era isso. Então, o universo observável dele era esse, e, portanto, por consequência, Copérnico achava que o Sol era o centro do universo e não do sistema solar. Mas é um sistema mais correto do que o sistema geocêntrico. Não está correto, mas é mais correto do que o sistema geocêntrico do Ptolomeu, tá vendo? Então aí nós temos o sistema heliocêntrico. Copérnico teve bastante treta por causa disso aí, porque ele já era baixa idade média, mas a igreja ainda tinha muito poder, né, pessoal? Então deu umas treta aí. Ele pediu para só publicar as descobertas dele depois que ele já tivesse morrido. Então no dia que ele morreu, foram publicados todos os trabalhos de Copérnico aí, tá? Depois dele, pessoal, uma menção honrosa aí ao famoso Tycho Brahe. Tycho Brahe foi um astrônomo muito importante, de verdade, porque ele era um cara que tinha muitas metodologias interessantes de medir períodos, raios de distâncias, essas coisas desse tipo, baseado em instrumentos que ele mesmo fazia e tudo. Então, Tycho Brahe desenvolveu muito bem a astronomia de forma geral para a física, tá? E era assustador o quanto ele conseguia ser preciso nas medições dele. Ele foi um cara que trabalhou bastante com os movimentos de Marte e ele foi o cara que obteve dados a respeito das anomalias das órbitas,
tá? Isso é bem importante porque combinou na primeira lei de Kepler, que a gente já vai estudar, tá? Lembrando que ele fez isso sem telescópio. Impressionante, né? Depois dele, Galileu Galilei, né, pessoal? Galileu Galilei foi o cara aí da física. Para mim, o maior cientista aí que a gente pode pensar em questão eh, de importância. Muitos falam do Newton, do Einstein. Eu gosto muito de Galileu, pessoal, porque ele foi o precursor, ele que colocou o que a gente chama hoje para a gente na física de, não na física, né, na ciência, de método científico. Ele foi o cara aí. Então ele que implementou essa ideia de testar, é, pegar a amostragem de eh, dados e ver erros e tal, ele foi o cara para nós nesse ponto. Então, eu acho que Galileu aí merece um destaque na ciência, tá? Mas não só isso, melhorou os telescópios da época, ele descobriu as montanhas da Lua, isso deu uma treta para ele, né? Porque na época os astros eram celestes, redondos, maravilhosos, lindos, né? Isso aí deu um problemão para o Galileu, tá? Ele descobriu as 4 maiores luas de Júpiter, certo? Fez os desenhos das manchas solares, que acabou fazendo com que Galileu morresse cego, inclusive, tá? Descobriu os anéis de Saturno. Então, assim, foi um cara que, para astronomia, para física de maneira geral, ele foi muito pica, mas já que a gente está falando de astronomia, o cara teve muita influência aí na astronomia, tá? E, além dele, o último aqui que a gente vai falar agora, por enquanto, é o Johannes Kepler. Pessoal, Kepler foi o cara aí desses que a gente está falando em relação à astronomia, porque ele, baseado em observações, ele trabalhava com Tycho Brahe, então ele pegava os dados e ele analisava esses dados. E baseado nessas observações, nesses dados obtidos pelo Kepler, ele montou as suas 3 leis de Kepler, tá? Então vamos lá, quais são as 3 leis de Kepler? Primeira lei de Kepler, pessoal, a lei das órbitas. Todos os planetas movem-se em órbitas elípticas, tendo o Sol como um dos focos. Então, passou-se a perceber que a órbita não era circular como se pensava, e sim elíptica. Tá? O que é uma elipse, Doug? Uma elipse é o conjunto de pontos no plano, tais que a soma das distâncias a 2 pontos fixos, F1 e F2, que são os focos, é constante, né? Então o Sol ele fica projetado em um desses 2 focos da elipse, tá certo? Isso que é o mais importante aqui, tá? A elipse, pessoal, ela tem uma grandeza relacionada a ela que se chama excentricidade. O que é excentricidade? Basicamente é o quanto essa elipse ela é achatadinha, certo? Então o círculo ele é um caso específico de elipse, no qual não tem achatamento. A elipse não é nada achatado. Isso é o círculo, tá? Aí você vai achatando, ela vai ficando cada vez mais excêntrica. Tranquilo? Ou seja, pessoal, a elipse ela é uma forma, tá? E o Johannes Kepler junto do Tycho Brahe perceberam que existia essa forma na órbita dos planetas, eles não eram mais circulares. Olha aí, só para vocês terem uma noção dos valores de excentricidade, fora Mercúrio, que tem um valor grande de excentricidade aí, os outros planetas não têm valores muito grandes, o que nos leva, tá, pessoal, à situação de poder muitas vezes aproximar o movimento de órbita, né, o movimento orbital de um movimento circular, tá? A gente sabe que não é isso. Até porque, pessoal, o fato de ter uma excentricidade na elipse faz com que nós tenhamos momentos em que nós estamos mais perto do Sol, a gente chama de periélio, e mais afastados do Sol, que a gente chama de afélio, né? Periélio perto, afélio afastado, fica mais fácil de você falar isso. E isso tem grandes, assim, tem grandes, muda muito de uma situação para outra, né, gente? Se for falar de Lua, tá, pessoal? A Lua daí ela tem o perigeu e o apogeu, tá? Perigeu próximo da Terra e o apogeu longe da Terra, tá? Segunda lei de Kepler, rapaziada. Segunda lei de Kepler é a lei das áreas. Lei das áreas diz o seguinte, pessoal: o vetor posição dos planetas
varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que é o vetor posição? Aqui, ó, é o vetor que vai demarcar a posição do planeta em relação ao Sol. Ele vai andar, né, pessoal? O planeta vai rotacionar aqui. E ao fazer esse movimento, o vetor vai passar por uma certa área, ele vai varrer uma certa área. Se a área A1 for igual à área A2, rapaziada, com certeza o tempo T1 vai ser igual ao tempo T2, tá? É uma condição aqui. Se uma coisa acontece, a outra coisa acontece. Opa, beleza? Essa é que é a ideia da segunda lei de Kepler. O que mostra uma coisa muito interessante para nós aqui, pessoal. A relação mais clássica que a gente tira dessa história toda é que, por exemplo, como a área aqui ela fica mais gordinha aqui, mais compridinha, né? A distância que o planeta percorre aqui, ó, no periélio, que é essa distância aqui, ela é muito maior do que no afélio, só que o tempo é igual. Então a velocidade do planeta no periélio acaba sendo maior do que no afélio, tá? Isso foram relações que o Kepler tirou. Suave? E a terceira lei de Kepler, a última delas, a lei dos períodos, é uma relaçãozinha que eles perceberam fazendo as contas, tá? Eles viram que se eles fizessem o período ao quadrado de um planeta dividido pelo raio médio da órbita desse planeta ao cubo, para todos os planetas que orbitam o Sol, daria o mesmo valor, que ele chamou de uma constante K, tá? Que nesse caso aqui é 1, né? Então ele fez lá para Mercúrio, deu 1, para Vênus, deu 1, para Terra, deu 1, para Marte, deu 1, e assim por diante. Ele vai fazendo as contas e acaba sempre dando 1 no mesmo pro valor da continha. Aí ele falou, pô, é uma relação, né? Todo astro que orbita um certo planeta, se eu fizer a relação T ao quadrado sobre R ao cubo para este determinado astro, né? Que orbite um planeta ou um outro astro qualquer aí, ele sempre vai dar o mesmo valor. Então, todos os planetas que orbitam o Sol, se eu fizer essa relação, vai dar o mesmo valor 1 para o Sol. Se eu fizer para todas as luas de Júpiter, por exemplo, todas elas orbitam Júpiter, vai dar o mesmo valor. T ao quadrado sobre R ao cubo vale sempre a mesma coisa, tá? O Newton, depois, por continha, ele comprovou isso matematicamente mesmo, tá? Baseado na teoria dele. Tranquilo? Opa. Ah, esqueci de tirar os exercícios daqui. Segunda partezinha da nossa aula, pessoal, hoje, depois da gente ver essas três leis de Kepler, é a parte da força gravitacional. Bom, o que é uma força gravitacional? Primeiro, antes da gente falar da força gravitacional, vamos falar a respeito do cara que desenvolveu isso aí, que foi o Newton, né? Newton. Rapaziada, Newton era brabo, tá? O cara era brabo, mas ele tinha sérios problemas aí de se relacionar. Alguns dizem que ele tinha síndrome de Asperger, tá? Mas ele canalizou essa dificuldade que ele tinha de se relacionar, ele canalizou é, em ciência, basicamente, tá? Em conhecimento. Então ele falou, pô, né? Não é que ele falou, ele não pensou isso, mas como ele não usava muito do intelecto dele para socializar, vamos dizer assim, ele acabou jogando esse intelecto para o lado do aprendizado e da ciência e desenvolveu coisas incríveis. Primeira delas que eu preciso citar aqui, com certeza, é o cálculo diferencial integral, né, pessoal? O cálculo diferencial integral ele é indispensável para que o Newton pudesse desenvolver toda a teoria que ele desenvolveu, tá? Depois do cálculo diferencial integral, não só isso, né? Também série de polinômios e tal, ele teve muita influência na matemática de maneira geral, mas ele trabalhou com decomposição de cores, certo? Com telescópio refletor, mas também com cronologia bíblica e alquimia, certo? Então são duas coisas aí. O Newton tinha essa parte mais mística, né, do conhecimento, ele buscava muito esse tipo de coisa. Morreu procurando a pedra filosofal, tá? Tretava com um monte de ciência da época, de cientista da época. Inclusive, ele não gostava muito do. Ao mesmo tempo que ele era tóxico com as pessoas eram muito tóxicas com ele, claro, né? Fazia com que o clima na universidade lá em Londres fosse um problema para ele. Então ele ficou 10 anos recluso, né, com a mãe dele no interior, vivendo a vida dele, fazendo experiências e tal.
sendo um grande cientista, mas isolado de tudo, demorou muito para lançar os seus trabalhos, porque era um cara que ele não tinha interesse nisso, sabe? Ele fazia as coisas por conhecimento próprio, o interesse dele não era divulgar isso para o mundo, tá? Mas ele divulgou neste livro, tá? Philosophia Naturalis Principia Mathematica, tá? É mais conhecido como Principia, tá? Ou Principia, fale como preferir aí. Ele é um livro, pessoal, que vai tratar aí basicamente das 3 leis de Newton e da gravitação universal, tá? Nosso foco não são as 3 leis de Newton, nosso foco é a gravitação. O que Newton mostrou lá, pessoal? Ele mostrou a lei da gravitação, tá? Das forças. O que é a lei da gravitação, pessoal? Toda massa atrai massa, independentemente da situação que for. Vai se atrair. É algo que a massa faz, é natural dela. Não tem muito. Mas veja bem, eu acho que. Não, massa atrai massa. Tá? É sempre uma força de atração, tá, pessoal? Por exemplo, tem lá na eletrostática, tem a força colombiana, né? KQ sobre D ao quadrado. Vocês vão até ver aí que a fórmula é parecida, mas lá na força colombiana, pessoal, tem atração, mas também tem repulsão, né? Dependendo da natureza das cargas. Aqui não tem repulsão, apenas atração de cargas, tá? De cargas não, de massas, perdão. Um detalhe importante, tá? Então eu tenho duas massinhas aí. A massa M1 um pouco maior, então vamos dizer que seja uma massa maior do que a massa M2. O que vai acontecer, pessoal? M1 vai atrair M2 com uma certa força gravitacional, certo? M2 reage e atrai novamente M1. As forças são forças de ação e reação. E o mais importante dessa situação é que elas têm valores iguais, pessoal. Tá? Valores iguais. E são calculados por G, que é uma constante gravitacional, que vale 6,67 vezes 10 a menos 11. M1, M2, sobre a distância entre as cargas ao quadrado sobre R ao quadrado. Tá? Beleza? Inclusive, pessoal, essa força aí é a própria força-peso. Como assim, Doug? Se você chegar lá e for calcular, você pega lá a força de atração sobre você, você pega a Gzão, a massa da Terra, a tua massa e divide pelo raio da Terra ao quadrado, que é a distância entre você e o centro da Terra, né? Você vai achar o teu peso. Beleza? Você acha aí o peso do seu corpo usando esta relação da lei de atração gravitacional, tá bom? Ó, muito cuidado, muito cuidado. Lembre-se sempre que as forças sempre serão iguais, tá bom? Doug, mas você está falando que tem massa, atrai. Beleza. Por que eu não sou atraído aí, por exemplo, pelo meu guarda-roupa, pela minha TV, pela minha cama? Pela cama né? Dependendo do horário Por que eu não sou atraído? Bom, isso tem uma explicação bem simples. É aquela constante de gravitação ali, tá, gente? Aquele Gzão é um valor muito pequeno, 10 elevado a menos 11, certo? Isso faz com que a força gravitacional entre você, por exemplo, e o teu guarda-roupa, seja uma força gravitacional muito pequena, a atração é muito pequena. Vai ficar lá, sei lá, na ordem de 10 a menos 11 mesmo. E aí você não sente, porque as outras forças são muito maiores. Agora, quando temos coisas em proporções maiores, tipo você e o planeta Terra é algo muito massivo, né, pessoal? Que faz com que a força gravitacional entre você e a Terra seja sensível. Beleza? Essa é a ideia. Aí o gráfico, pessoal, só para mostrar para vocês o gráfico, né, de força por distância. Legal? Vai ser essa curvinha aí, tá? E um experimento, pessoal, que a gente costuma conversar com vocês a respeito aí é o experimento de Cavendish. Tá? O que é o experimento de Cavendish? O Henry Cavendish ele fez esse experimento para conseguir medir a constante gravitacional. Então ele pega uma barrinha com um espelhinho preso e duas esferinhas. Essas esferinhas, essa barra pode sofrer uma torção e aí ele aproxima outras duas esferas maiores de massas já conhecidas, né? Tanto as massas das esferinhas que estão presas quanto as massas conhecidas. Ele aproxima as duas e como ela é muito sensível, eu mando uma luz lá naquele espelho, aquela barra rotaciona um pouquinho devido à sensibilidade da força gravitacional ali, acaba mudando bastante o ângulo aqui, ó, né, da luz.
E aí, com esse ângulo, o Henry Cavendish conseguiu medir quanto valia essa constante gravitacional G bem certinho, bem bonitinho. Caso você tenha interesse, curiosidade de ver como é feito esse experimento hoje em dia, pessoal, entra no canal Ciência Curiosa e procura lá experimento de Cavendish, né, Ciência Curiosa no YouTube. Você vai achar algumas colegas minhas da época de faculdade que fizeram um videozinho mostrando como que funciona o experimento de Cavendish feito hoje em laboratório, tá? Pessoal, uma coisa importante aqui a respeito das forças gravitacionais é que lembre-se que são vetores. O que tem, Doug? Importantíssimo você lembrar, pessoal, que quando você faz uma força aqui de atração, você tem que ver para onde está sendo feita. Então, por exemplo, vamos pegar essa aqui, esferinha 1, esferinha 2, esferinha 3. Se eu vou olhar as forças que agem sobre a esfera 1, ela é atraída por 2, então vamos dizer assim que seja um F21. E ela é atraída por 3 também, F31. Então você vai ter que fazer lá, pô, a força sobre a esfera 1, ela vai ser F21 mais F31. Lembre-se que a equação da força gravitacional tem apenas duas massas, então você vai fazer a atração entre elas, tá vendo? Agora sobre 2, pessoal, você tem a atração de 1 em 2, mas você tem a atração de 3 em 2. Então você vai ter que fazer lá, a força em 2, ela vai ser uma subtração, né? Porque aí é de um lado e do outro. É um cabo de guerra ali, né? Tá? Então, assim, prestem bastante atenção nessas relações, né? Se for bidimensional, essa vai para lá, essa vai para cá, e assim por diante. Você tem que levar tudo isso em consideração quando estiver fazendo o cálculo de força gravitacional num sistema que tenha mais do que dois corpos, tá? Para a gente fechar aqui, pessoal, nossa aulinha maravilhosa de hoje, vamos falar a respeito do campo gravitacional rapidamente aqui. O que é o campo gravitacional, pessoal? A força gravitacional, como eu mostrei para vocês, ela é uma atração, né? Ela é uma atração. Então, ela é uma força de campo, pessoal. Ó, quando a gente falou de eletricidade lá atrás, direto do túnel do tempo, nós conversamos a respeito da força de atração e repulsão coulombiana. E ela acontece justamente porque as cargas geram um campo elétrico entre elas ali que vai fazer a atração e a repulsão entre as cargas. O que acontece aqui é que as massas também geram um campo gravitacional em volta do seu corpo, vamos dizer assim, certo? Fazendo com que este corpo sofra uma atração gravitacional aí, beleza? Essa atração gravitacional, pessoal, é a tal da força gravitacional, que é G mão eminho sobre a distância ao quadrado, tá? Como é que eu acho aí o valor do campo gravitacional? Você já sabe quanto ele vale, na verdade. Ó, o campo gravitacional Gzão, a gente vai fazer Gzinho, a gente vai fazer o seguinte, eu vou igualar a força gravitacional à força peso. Quanto vale a força gravitacional, pessoal? G mão eminho sobre R ao quadrado, né? E o peso é mg. Quando você corta as massas, você tem o campo gravitacional aí, ó. Gzinho vai valer G mão sobre o raio da Terra ao quadrado. Esse raio da Terra aqui você tem que tomar um certo cuidado. Por quê, pessoal? O raio ali, ele vai ser o quê? Ele vai ser o raio do planeta mais a altura que você está do planeta. Como assim, Doug? Se eu pego bem lá na superfície da Terra, se eu estou no chão, certo? O raio vai ser simplesmente o raio da Terra, porque eu não tenho a altura da superfície da Terra. Mas quando eu começo a subir, por exemplo, começo a voar, pego um avião e subo, repare que essa altura aqui também vai aumentar. Então você não pega só do raio da Terra, você vai pegar o raio da Terra e mais a altura que você está subindo, né? Você pega um ponto aqui, por exemplo, aqui, ó, sei lá, você tem uma certa altura aqui, um H, e tem o raio da Terra, tá vendo? Então a gravidade ela vai variar conforme aumenta a altura, pessoal. Isso é importante. Quanto mais alto você está em relação à superfície do planeta, menor é a gravidade do nosso planeta, tá bom? Por isso que, né, você vai ficando cada vez mais longe. Um detalhe importante que a galera pensa, tipo, o pessoal vai lá para a estação espacial e o pessoal acha que a gravidade lá é zero. Não é, tá, gente? A estação espacial está numa altura que a gravidade dela fica em torno de 8 metros por segundo ao quadrado. Pô, Doug, mas então, peraí. Como assim a gravidade lá é 8?
Eles flutuam porque eles estão rotacionando, eles estão ao mesmo tempo que estão girando em volta da Terra, eles estão caindo em direção à Terra. Eles precisam sempre tomar um tranco lá para voltar para a órbita, tá, gente? Então, por isso que parece que eles têm gravidade zero, porque eles estão sempre caindo, beleza? Tranquilo, né? Não esquece dessa relação aqui dos raios da Terra para colocar aqui embaixo, porque é importante. Tem bastante pegadinha nesse sentido aí, tá? Só para vocês terem só para vocês terem uma noção aqui de gráfico, né? Para fechar, o gráfico fica como, pessoal? O que acontece é o seguinte: aqui tem uma relação com densidade que eu não vou ficar fazendo com vocês aqui, deixando isso muito mais complicado, mas basicamente é o seguinte: quanto mais longe do centro da Terra a gente está, maior vai sendo a gravidade, tá? Lá no centro ela é zero e ela vai aumentando. Quando você chega num ponto aqui, ó, que é o raio da Terra, tá vendo? Aí ela começa a reduzir por causa daquele R lá, certo? Daquele R ser igual, aquele R ser igual ao raio da Terra mais a altura que você está, né? Daí você começa a ter uma distância muito grande do planeta e aí, obviamente, o campo gravitacional dele vai ficando cada vez menor, tá? Lembre sempre que o campo gravitacional é o cara que gera as forças gravitacionais que a gente estava discutindo ali. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos por aqui. Essa é a gravitação. Claro, eu fiz de modo resumido aqui em uma aulinha. A gente faz mais uns exercícios, discute mais algumas coisinhas aí no nosso encontro, beleza? Pessoal, tamo junto. Um abraço a todos aí e falou!